E a gente falou aí da suspensão do Enem lá no Amazonas, enquanto essa pandemia estiver nesse estado de calamidade pública. Eu vou receber agora o Alexandre Lopes, que é o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, instituto que é responsável pela realização do Enem. Alexandre, boa tarde. Queria saber primeiro quais as medidas, né, que estão sendo adotadas pelo INEP para garantir a segurança dos alunos que vão fazer a prova agora no domingo. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Desde o ano passado, o INEP vem se preparando para aplicar o Enem num ambiente de pandemia. Então, a gente estudou diversos protocolos de segurança, fizemos reuniões com várias autoridades sanitárias, então implementamos diversas medidas. Nós investimos mais de 64 milhões de reais só em medidas de proteção em relação ao Covid-19. A primeira medida é que aquela pessoa que estiver com Covid ou com suspeita de ou outra doença infecto-contagiosa, pela primeira vez no Enem, ele pode entrar pela página do participante, ele pode fazer isso hoje, nós já temos pedidos que estão sendo feitos, e pedir para fazer a prova na reaplicação em 23 e 24 de fevereiro. Então, com isso, a gente evita, a pessoa não precisa ir fazer a prova. Se estiver com Covid ou suspeita de, entra, junta o laudo médico ou o resultado do exame, e ele vai poder fazer a prova em fevereiro com segurança. Outras medidas foram com relação à diminuição da quantidade de alunos em sala de aula, que é para garantir o distanciamento social. Então, tem menos alunos em sala de aula, nós arrumamos mais salas. Então, ano passado, nós aplicamos em cerca de 140 mil salas de aula em 10 mil escolas. Esse ano vão ser 200 mil salas de aula em 14 mil escolas. Então, para poder garantir que os alunos não fiquem aglomerados no local de prova. O uso da máscara será obrigatório em todo o ambiente da escola. O jovem poderá trocar de máscara para seu conforto, vai ser disponibilizado álcool em gel e também nós reforçamos as medidas de limpeza, tanto na escola como um todo e principalmente nas áreas comuns, como corredores e banheiros. E, além disso, nós antecipamos o horário de abertura dos portões em meia hora para dar mais tempo para os alunos chegarem, se dirigirem até a sala onde vão fazer a prova e evitar aquela aglomeração no início da prova. Alexandre, boa tarde. Aqui é André Trigueiro. Eu não tenho dúvida de que vocês realizaram tudo o que está ao alcance de vocês para tentar reduzir ao máximo os riscos. Entretanto, os riscos persistem, porque não depende só da estrutura do Enem. O deslocamento até o local da prova, que na maioria dos casos haverá de acontecer, esse trânsito. O Brasil é muito diverso, nem sempre nas melhores condições de segurança sanitária. Queria, portanto, entender, além da questão do risco inerente a um exame dessas proporções, se eu não me engano, o Enem é o segundo maior exame do gênero do mundo, só perderia para a China. Queria que você me confirmasse essa informação. Temos um problema que é o da exclusão digital. O ano de preparação para o Enem foi muito prejudicado pelo isolamento social, pela pandemia, e pessoas jovens de comunidades, principalmente de baixa renda, não tiveram educação à distância ou não têm equipamentos que permitem o estudo com computador, tablet, PC, ou não têm dinheiro para contratar um serviço de banda larga que garanta, se tiver algum equipamento eletrônico, o estudo em condições de igualdade com quem tem recursos materiais para fazer uma boa preparação. Portanto, obviamente isso foi considerado por vocês devem ter pesado na balança e dito o cenário com menor dano seria fazer assim mesmo o Enem. Mas essa é uma posição muito controversa. Eu queria que você aproveitasse esse espaço no Estúdio I para justificar por que a questão da exclusão digital e a questão do risco inerente ao Enem, pela proporção que o Enem tem no Brasil, não foram capazes, na avaliação de vocês, de produzir a convicção de que o melhor seria não fazer o exame agora. Por favor. Obrigado. Primeiro, é verdade, o Enem é o segundo maior exame de admissão, de seleção para o ensino superior, em termos de alunos que fazem provas no mesmo dia. A gente só perde para o exame da China. Em relação à questão da exclusão digital, veja, a gente vai fazer pela primeira vez também esse ano o Enem digital, que vai ser nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Se a prova já fosse toda digital, a gente poderia estar aplicando em várias datas ao longo do ano e poderíamos, então, por exemplo, estar trabalhando essa questão de ter mais ou menos casos
de Covid, distribuir essas provas ao longo do tempo. Sendo a prova em papel, a gente não consegue fazer isso. Quando o Enem tiver 100% digital, a gente vai poder fazer isso. A gente já poderia estar fazendo isso se ele fosse 100% digital, mas a gente está começando agora. Em relação à aplicação do Enem, o cenário de pandemia é um cenário de incerteza. Você mesmo colocou agora mais cedo que há uma expectativa de que a vacinação em julho só alcance 1/3 da população brasileira. Então, seria um cenário de não ter o Enem. Né? Esperar o fim da pandemia seria não ter o Enem 2020. E por que a gente acha importante ter o Enem? Esse mesmo jovem que teve toda a dificuldade de se preparar, ele só vai poder ter acesso ao ensino superior se ele tiver uma nota do Enem. Porque a nota do Enem é que garante o acesso às políticas públicas para esses jovens em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, a política de cotas das faculdades, as bolsas escolares do ProUni ou o financiamento estudantil do FIES que o governo federal dá. Para ter acesso a essas políticas públicas que combatem a desigualdade, é preciso que ele tenha uma nota do Enem. Então, esse jovem que terminou o ensino médio, ele não fez o Enem em 2019, ele não tem uma nota válida. Então, ele precisa fazer a prova para ele ter uma nota válida e aí sim ele poder acessar a faculdade. Senão, o que a gente faria se não tivesse Enem? Apenas aquelas pessoas que têm dinheiro e podem pagar uma mensalidade entrariam na faculdade agora, no ano de 2021. 80% das matrículas do ensino superior no Brasil estão em faculdades privadas. A educação pública responde só por 20% das matrículas do ensino superior. Por isso que essas políticas de bolsa e financiamento estudantil são fundamentais. O que elas garantem é que a gente aumente o acesso do ensino superior para as pessoas mais pobres. E isso se dá através do Enem. Então, o Enem é fundamental para isso, para poder garantir que esse jovem mais vulnerável tenha acesso ao ensino superior e aí sim possa mudar a sua vida. Alexandre, é o Otávio... Desculpe, em relação ao transporte, isso é muito importante, porque isso é muito importante, desculpe lhe interromper, Otávio, porque é o seguinte, a gente tem pedido para todos os prefeitos, com a aplicação das provas agora domingo e domingo que vem, que garantam o transporte público em quantidade suficiente para poder garantir a segurança do jovem no seu trajeto casa-local de prova. Domingo é um dia que normalmente tem menos circulação de pessoas na cidade. Isso ajuda a preservar o jovem que vai fazer a prova. Mas normalmente também reduz a quantidade de ônibus que tem na cidade. Então a gente tem pedido para todos os prefeitos que garantam um volume de transporte público suficiente para evitar aglomeração nesse transporte. Essa pergunta era muito importante. Alexandre, boa tarde, é o Otávio Guedes. Qual a segurança, o senhor está falando com segurança de que vai haver ali, em relação ao ano passado, medidas que vão evitar ali uma contaminação. Quem está dando essa segurança para o INEP? Quais médicos? Quem é que está garantindo assim, olha, o jovem pode ir fazer o Enem, ele vai voltar para casa, esse jovem mora com o avô, com a avó, ele não vai matar o avô e a avó. Quem está garantindo isso é o INEP. Para os estudos que nós fizemos e as reuniões com autoridades sanitárias ao longo de todo o ano anterior. Então, o Enem é um processo longo. O processo de elaboração do Enem é de meses. Você demora um ano para poder preparar, planejar e executar o Enem. Então, tudo isso foi pensado ao longo do ano passado, em que nós fomos aprendendo junto com o desenvolver da pandemia no Brasil, conversando com as autoridades. Fizemos várias reuniões com todos. E é importante também dizer que o Enem é um exame em que o cumprimento dos protocolos durante a aplicação são muito rígidos. Se o aluno retirar a máscara durante a aplicação de prova e não for para beber uma água, se alimentar, ele vai ser eliminado e retirado do local de sala. Se ele falar com alguém do lado, ele vai ser eliminado e retirado do ambiente de sala. Se ele entrar, ele não entra na escola sem a máscara. Os protocolos de segurança são muito rígidos na aplicação do Enem, normalmente, que é para garantir que não haja cola, etc. Mais ainda, agora, no ambiente de pandemia, para garantir que esses protocolos sejam cumpridos. Protocolos? Repete a pergunta que estava... Quem desenhou esses protocolos? A nossa equipe técnica, em parceria com a autoridade de saúde, com quem nós conversamos ao longo do ano. Fiocruz, por exemplo, foi uma entidade com quem nós conversamos, tivemos reuniões com a Fiocruz. Foi uma das entidades que nós consultamos, que nós conversamos, foi uma delas. Entidades vão fazer a supervisão no dia da prova ou não? Apenas recomendaram e vocês vão executar? Quem é que vai fiscalizar se essas recomendações foram seguidas? É o nosso consórcio aplicador com a capacitação que nós fizemos. Essa experiência de capacitação dos aplicadores, volto a dizer,
Os protocolos de aplicação do Enem são muito rígidos e há uma longa experiência do consórcio aplicador, que é feito pela Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Sesgran Rio, com relação à aplicação dos protocolos. Isso é muito rígido. O que nós fizemos foi implementar ainda mais rigidez com relação aos protocolos sanitários. Então, há uma experiência de cumprimento das regras, a gente sabe disso, pela quantidade de pessoas que são eventualmente eliminadas nos exames anteriores. Então, o consórcio é o responsável pela aplicação das regras nos locais de prova e nós vamos estar acompanhando aqui de Brasília durante a aplicação. Alexandre, a Justiça Federal em São Paulo negou aquele pedido de adiamento do Enem, mas afirmou que nas cidades em que haja restrições mais severas de mobilidade social ou lockdown, essa prova deve ser reaplicada pelo INEP. O Instituto já teria uma data para reaplicar essas provas nessa possibilidade? A reaplicação do Enem vai ser nos dias 23 e 24 de fevereiro. Essa é a data de reaplicação, junto com a aplicação do Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade, que é uma parceria do INEP e do MEC com o Conselho Nacional de Justiça, que a gente aplica a prova do Enem nos presídios. Temos cerca de 50 mil inscritos do Enem esse ano de pessoas privadas de liberdade. Então, as provas vão ocorrer nos dias 23 e 24 de fevereiro.